Salve, galera tricolor, aqui é Victor Rockenbach. Que Fla-Flu foi esse pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A? Acabou sendo 0-0, o Fluminense fez grande segunda etapa, jogou muito bem no segundo tempo, mas não conseguiu sair do empate contra a equipe do Flamengo. Inclusive o jogo teve dois gols anulados pelo VAR, né? Dois lances ali com faltas na origem da jogada. O VAR vai ser, inclusive, aí um detalhe a mais nesse vídeo de pós-jogo, e aí acabou com esse empate, o Flamengo permanecendo ali na segunda posição. Já o Fluminense acabou com a vitória do São Paulo contra o Santos, a goleada por 4-1 do São Paulo lá no Clássico Paulista. O Fluminense acabou com esse empate caindo ali para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos começar a falar do jogo. O início da partida foi muito ruim do Fluminense, tá? O Flamengo fez uma marcação bastante alta, como vinha fazendo nos últimos clássicos, principalmente esses com o São Paulo, essa marcação alta para cima do Fluminense. O Fluminense com a saída de bola horrorosa, errando vários passes, perdendo bolas no próprio campo defensivo. O Flamengo ali conseguindo roubar a bola, conseguindo chegar com certo perigo. O Flamengo acabou pecando um pouco, apesar de tomar essa bola ali perto da área. O Fluminense acabou pecando muito ali no último passe, até na própria finalização. Mas o Fluminense muito mal na saída de bola, muito pressionado pelo Flamengo. Até a bola longa, quando o Fluminense não conseguia ali sair, tentava a bola longa, estava perdendo essa bola ali na altura do meio campo. Então o Fluminense fez um início de jogo muito fraco nessa tarde desse domingo. A partir ali dos 30 minutos ali, o Fluminense, dentro desse domínio do Flamengo, conseguiu uma estocada, outro Fluminense acho que um pouco mais objetivo na hora de chegar ao gol, mas foi muito pressionado, principalmente até os 30 minutos da primeira etapa, só deu o Flamengo. Aí o Fluminense começou a desenvolver um pouco mais seu futebol, começou a jogar um pouco mais, começou a acertar um pouco mais o passe, ter mais volume de jogo, né? Porque até os 30 minutos, eu acho que a torcida toda tricolor inteira que estava no Maracanã, estava em casa, estava escutando pelo radinho, no carro, no ônibus, no metrô, ficou gelado com o Fluminense nos primeiros 30 minutos de jogo. Então é um Fluminense que depois ali começou a se ajustar dentro da partida, começou a jogar melhor. Arrisco até dizer que, pegando o parâmetro todo da primeira etapa, eu acho que criou menos que o Flamengo, né? O Flamengo foi muito mais perigoso na primeira etapa, mas eu acho que o Fluminense foi mais organizado na hora de tentar fazer o gol no Flamengo no primeiro tempo. Se for pegar, como eu disse, no âmbito geral, eu acho que o Flamengo na primeira etapa poderia ter feito um golzinho no Fluminense, ele não acabaria sendo demérito nenhum. Aí o Fluminense jogou muito mal na primeira etapa, principalmente nos 30 primeiros minutos. Então, eu acho que foi um tempo em que for pegar, ganhou tipo do boxe, né, de round e tal, o primeiro tempo o Flamengo levou do Fluminense. Não com tanta disparidade por conta dos últimos 15 minutos, mas levou vantagem sobre o Fluminense na primeira etapa, sim. Pois bem, se a primeira etapa foi do Flamengo e com o Fluminense tendo alguns lances pontuais dentro do primeiro tempo, no segundo tempo não se pode falar em situações em que o Flamengo conseguiu assustar. O Fluminense foi amplamente dominante na segunda etapa, jogou muito bem, muito por conta da entrada do Lelê. O Lelê é um jogador que, na minha opinião, não vinha performando muito bem. Tudo bem, tem aquela questão toda, o Lelê não tem uma base de futebol no clube, né? Um jogador que veio direto lá do futebol amador, já estava no Volta Redonda, aquela coisa toda, não vem com aquela base futebolística de clube, jogar em categorias de base e tal, mas hoje ele entrou muito bem e mudou a cara do Fluminense quando ele entra no lugar do Martinelli. Por quê? Com o Lelê em campo, né, dentro de campo, o Fluminense ganha um Germancano que acaba voltando. Não gosto muito dessa função dele, assim, mas hoje foi primordial. Um Lelê como referência na frente para bola longa. O Lelê tem velocidade, é um jogador alto. Então o Fluminense, quando precisava dar aquele chutão, tinha aquele jogador que ia para o círculo central disputar a bola de cabeça. É um jogador que dá muito trabalho, movimenta, tem velocidade, como a gente já tinha dito. E o Germancano fez uma função que eu particularmente não gosto, mas hoje, como eu tinha dito, foi primordial. O Germancano voltava, o Fluminense optou, em vez daquela saída de ficar trocando passes, optou pela saída de 1-2 toques. Então o Germancano vinha, passava do meio campo, voltava para a defesa, para a tabela. Então o Fluminense com 3 toques, o Fluminense já estava no campo de ataque, porque o Germancano não é um jogador de armação nem nada, mas é um jogador que faz bem esse 1-2, né? E ele puxava a marcação, abria os espaços na defesa do Flamengo, porque trazia um jogador de meio campo ali, um volante ou um zagueiro com ele para esse meio campo,
fazia a tabela e nesse 1-2 ele já deixava pelo menos 2 jogadores do Flamengo para trás e o Fluminense entrava em vantagem no campo de ataque do Flamengo, no campo de ataque de defesa da equipe do Flamengo. Então, o Fluminense, com essa entrada do Lelê, foi muito dominante. O Fluminense não seria exagero se o Fluminense tivesse feito 2, 3 gols na segunda etapa. O Flamengo não conseguiu, de fato, ver a cor da bola no segundo tempo, apesar do gol anulado e tal, que foi aquele, ainda bem que foi anulado, porque o gol o Fábio levou um piruzinho ali naquele lance ali. Ele poderia ter pego aquela bola, para mim falhou o Fábio, mas o gol acabou sendo anulado. E essa entrada do Lelê com o Germancano fazer essa função potencializou muito o jogo do John Arias. O John Arias não vinha atuando bem nas últimas partidas do Fluminense, não vinha sendo aquele Arias que encantava os tricolores e os analistas de futebol, até torcedores de outro clube. O John Arias vinha vinha jogando bem na seleção, é verdade, da Colômbia, fez ótimos amistosos na data FIFA, mas não vinha atuando bem no Fluminense. E hoje, no segundo tempo, ele jogou com mais liberdade, conseguiu armar o jogo, tabelou. Ele, inclusive, faz o gol que é anulado pelo VAR na batida no cantinho do goleiro do Flamengo. Muito bonito, mas acabou sendo anulado, que a gente vai falar posteriormente. Só que hoje, com essa mudança, potencializou o jogo do colombiano. Na minha opinião, Marcelo jogou muita bola, foi inclusive eleito pela Globo, pelos analistas da Globo, como o melhor em campo. Mas hoje, para mim, o melhor jogador do Fluminense na partida foi, junto ali com o Marcelo, jogou muito bem também, foi o John Arias. Outro ponto positivo da equipe do Fluminense foi a entrada do Léo Fernandes. Jogou muita bola o baixinho uruguaio, entrou com intensidade, entrou com vontade, entrou com garra. O pessoal falava que no Toluca ele não estava performando muito, era um jogador que não tinha tanta intensidade, que sumia no jogo. Não sei se é porque é a primeira partida, mas hoje ele entrou, disputava a bola, dava carrinho, dividia a bola, ia para cima, tentava jogar individual, tentava a tabela. Deu uma fatiada nojentíssima, uma virada de bola para o Marcelo, na caixa, no peito do lateral tricolor. Depois ele dá um cruzamento para o Germancano em diagonal, né, na direita, ele puxa para a esquerda, canhotinho, bate. Lá no segundo pau, o Pablo teve que sair da marcação dele e dar um toque no limite. A bola ia na cabeça do Cano. O Cano fatalmente ia testar aquela bola e ia botar pro fundo da rede. Jogou muito bem. A gente ainda não conseguiu ver a batida dele, aquela boa batida de longe, né? Chegou a chutar uma bola de perna direita ali, mas acabou que não saiu com muito perigo. Tentou um cruzamento também de direita que não deu muito certo, mas mostrou repertório, mostrou criatividade, mostrou que tem bola no pé. E assim, mostrou que tem tudo para virar titular dessa equipe do Fluminense. Então, na minha opinião, Keno e o Ganso tem que botar as barbas de molho aí, senão o Uruguai vai acabar ganhando uma vaguinha nessa equipe do Fluminense, ou no lugar do ponta esquerda tricolor, ou no lugar do nosso camisa 10. Bem, agora vamos para a polêmica do jogo. VAR e arbitragem, que o VAR já virou uma muleta para os árbitros brasileiros, a gente já sabe há muito tempo, né? Os árbitros preferem ali, às vezes, se abster um pouco de decisões dentro do jogo, porque tem o VAR. No jogo de hoje foi mais ou menos assim. No gol do Fluminense, o gol do John Arias, no contra-ataque, na origem do contra-ataque, teve um lance em que houve uma falta, na minha opinião houve a falta, tá? Houve a falta do André no Cebolinha, na origem do lance. Consequentemente, o Fluminense faz o gol, o VAR chama e ele acaba anulando o gol por essa falta na origem do lance. Só que é o seguinte, o Sávio Pereira Sampaio, ele estava a 2 metros, com a visão limpa, olhando para a jogada, assim, com a mesma visão da câmera que o VAR utilizou para marcar a falta na origem do lance, e ele não marcou nada. A interpretação dele foi de que aquilo não foi falta. Tudo bem, eu concordo que foi falta, mas ali, na hora, se começar a ser assim, o jogo vai parar qualquer decisão. Que o árbitro entendeu ali que não foi falta, chamaram ele foi rever a falta, depois com aquela pressão toda de ter que marcar, que assim, eu achei falta, mas pode ser interpretativo também, tá? E ele foi e marcou. Então, assim, anulou o gol do Fluminense e tal, e ficou aquela coisa toda, essa muleta do VAR, o pessoal do caixa eletrônico, como a gente até brinca na rádio que eu trabalho, o povo do caixa eletrônico é que tá apitando o jogo, porque o árbitro, às vezes, ele poderia ter parado a jogada ali, ele não entendeu falta no momento, foi pressionado lá pelo VAR para rever a jogada e acabou marcando, na minha opinião, acabou acertando, né, com a marcação, mas a situação toda é que ele estava
a 2 metros do lance, visão limpa, ele entendeu ali. É um lance interpretativo, tá? Eu acho que ele acertou, porque eu acho que foi falta mesmo. Mas ele estava ali 2 metros do lance. Resolveu deixar para o VAR analisar depois do lance. Está muito errado, a gente tem que começar a rever isso na arbitragem brasileira. O gol do Flamengo, que também é anulado, que é uma falta, se não me engano, acho que é do Pablo no Cano, na origem do lance, um empurrão do Pablo no Cano, seguiu a mesma tônica. O Flamengo faz o gol, o Gabigol bate, o Fábio falha e o Flamengo faz 1-0, né? Só que, na minha opinião, também foi falta. O Cano é empurrado pelo Pablo na origem do lance, numa bola lançada para ele, né? Pro próprio Cano, e acabou sendo marcada a falta. Então seguiu a mesma tônica. Então, a arbitragem, assim, a arbitragem brasileira está perdida, está totalmente perdida, e não está sabendo usar o VAR como o resto do mundo está usando. Não, agora ainda teve outro lance, além desse lance do pênalti, que o Fluminense foi prejudicado. O pênalti do Gerson. Ele entendeu que o VAR nem chamou para esse lance, deveria ter chamado o árbitro. Tá? O árbitro não foi chamado para olhar as imagens, né? O Sávio Pereira Sampaio, o pessoal do VAR, não mandou ele lá olhar a imagem em que a bola sobra num cruzamento na área, depois, acho que se não me engano, depois de um escanteio. O Cano tenta repor a bola para a área, dando uma puxada, e o Gerson está com o braço totalmente aberto. A bola bate no braço do Gerson dentro da área. Na minha opinião, pênalti claro. Ele estava bem posicionado, inclusive. Eu até entendo que ele entendeu que ele não teve intenção, mas teve. O braço não estava no movimento natural, o braço estava muito aberto. E o Cano tentou repor a bola para a área. Poderia ser um lance de perigo para a equipe do Fluminense, que tinha muitos jogadores dentro da área. E o VAR não chamou. Também o próprio Sávio Pereira Sampaio não se comunicou com a sala do VAR, não puxou, não perguntou nada. E ficou por isso mesmo. E o Fluminense, na minha opinião, foi prejudicado. Pode ser interpretativo esse lance? Também pode ser. Mas eu acho, assim, pelo que vem sendo marcado de pênaltis, até no mundo inteiro, acho que até uma interpretação quase que geral de que quando você está com esse braço muito aberto, né, não está jogando próximo ao corpo, bateu no braço é pênalti. E deveria ter sido aplicada essa regra aí nesse lance do Gerson. O Fluminense prejudicado pela arbitragem em mais um lance na partida de hoje. Para coroar a atuação medonha do Sávio Pereira Sampaio na partida de hoje, teve o lance aí que combinou com a expulsão do Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que ele toma um rolinho, né? Toma debaixo das pernas ali, o Marcelo dá aquele toquinho nojento. O Marcelo joga muita bola, né? É sempre muito, muito, muito bonito, muito bom ver. A gente tem o privilégio de ver o Marcelo jogar, ainda mais no nosso time, né? Então, ele dá a canetinha no Luiz Araújo, que só vai na perna dele, chuta o tornozelo do Marcelo, prende o tornozelo do Marcelo no gramado, vai só para bater no lateral esquerdo e ele só aplica o cartão amarelo. Mais um lance na cara dele, mais um lance que o jogador chega por trás do Marcelo e só aplica o cartão amarelo, e depende do VAR para ser analisado o cartão vermelho, que acaba sendo posteriormente aplicado ao jogador do Flamengo. Então, assim, isso já mostra que virou muleta. Eles chamaram ele, olha lá, para não ver se era vermelho. E assim, e não tem interpretação. Isso daí é uma regra quase que mundial, desde que o futebol nasceu, basicamente. Carrinho por trás, pontapé por trás, é vermelho. Ele só deu um pontapé no Marcelo. Ele toma o drible, se sente humilhado, o Marcelo ainda sai dando risada, né? E ele chuta a perna do jogador do Fluminense. E aí deveria ter sido expulso na hora. Precisou do VAR, chamar o VAR, parar o jogo, para ele olhar na imagem algo que ele viu ali e preferiu dar cartão amarelo. Então, outro absurdo para coroar a nota 0 da arbitragem do Sávio Pereira Sampaio no Fla-Flu desse domingo. Ainda é sobre o Marcelo, vale lembrar que o Marcelo saiu machucado. O Marcelo leva a pancada do jogador do Flamengo, sai machucado, é substituído já no finalzinho, seja mais ali nos acréscimos, o juiz acaba dando mais 4 minutos depois desse lance, mas ele sai machucado. Acredito pelas últimas notícias, não parece nada de grave, parece ser só uma pancada, foi preservado. Mas poderia machucar seriamente o lateral esquerdo do Fluminense, aí, que já tem problemas físicos, aquela coisa toda, agora parece estar encontrando uma dinâmica de jogo, parece estar encontrando o seu ritmo, até se estabilizando fisicamente. E aí leva uma pancada dessa, um jogador que se sentiu humilhado porque levou um rolinho do Marcelo. Então, Marcelo precisou sair de campo. Então,
mais um agravante para o que aconteceu. E aí, Tricolor, o que você achou desse Fla-Flu? O que você achou da atuação do Fluminense, principalmente na segunda etapa? O que você achou da atuação da arbitragem? A atuação, na minha opinião, tenebrosa do Sávio Pereira Sampaio. Então, deixa aqui nos comentários tudo que vocês quiserem, elogio, críticas à equipe do Fluminense, críticas à arbitragem, pode deixar aqui nos comentários. E não esquece de dar like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não esquecer lá de curtir, ali seguir a nossa página aqui do canal Flu News no YouTube. Forte abraço, saudações tricolores.